Olá, hoje eu estou com Herbert Ferreira, que é promotor de justiça no estado do Mato Grosso e cursou o mestrado conosco aqui na Ambra University. E nós vamos conversar especialmente sobre o processo que eu chamo de dupla titulação, dupla nacionalidade do título. Então, dupla cidadania, na verdade, que é como eu chamo. Porque o título do Herbert era um título dos Estados Unidos da América, um título de mestrado da Ambra, com a nacionalidade americana, e ele passou também a ter todos os direitos, prerrogativos, vantagens de títulos brasileiros após a revalidação. Tudo bem, Herbert? E aí, bom dia, como vai, Alfredo? Tudo bem? E você? Ótimo, graças a Deus. Obrigado por ceder um pouco do seu tempo. Sei que a sua atuação na promotoria é bem corrida e que você está aqui cedendo, vamos dizer assim, o que você tem de mais precioso, né? O que é o teu tempo, para compartilhar conosco um pouco da história desse processo de revalidação. Me conta um pouco, qual foi a instituição que você pediu a revalidação no Brasil do teu título americano de mestre pela Ambra? Sim, Alfredo, a gente postulou junto à Universidade Católica de Brasília, né? Eu defendi, apresentei a minha dissertação em dezembro do ano passado e, sem esperar, já contei com a colaboração aí da Ambra, o serviço de assessoria para fins de revalidação, já que em algumas instituições aqui no Brasil, para que seja considerado esse título de mestre, necessariamente ele há de ser revalidado e reconhecido junto a alguma instituição brasileira que seja autorizada aí pelo Ministério da Educação. E a Universidade Católica de Brasília sempre foi uma universidade que eu tenho apreço, tive colegas que já estudaram lá e tive a sorte, né, vamos dizer assim, Que de bom. ser uma das instituições parceiras da Ambra nesse processo e calhou realmente dessa aproximação entre as duas instituições acontecer durante esse período em que eu estava procurando alguma instituição para essa revalidação. Então, a gente ingressou com esse processo aí e, do meu modo de ver, em um tempo muito rápido, obtivemos êxito. Que bom. E já que você falou num tempo rápido, quanto tempo durou entre o dia que você entrou com o processo na Universidade Católica de Brasília e você ter recebido o resultado? Alfredo, todo esse processo entre o pedido e a finalização, o apostilamento, passaram-se pouco mais de 90 dias, né? Nós ingressamos com o pedido, se não me engano, no início do mês de junho, e ele foi finalizado agora em meados do mês de setembro. E isso considerando que, como houve um período de férias, né, Sim, no meio do ano, o processo sim. teve um andamento sobrestado por mais ou menos uns 30 ou 40 dias, de modo que não fosse isso, a gente teria obtido êxito em um prazo bem menor ainda. Exatamente, porque até a própria regulação ela diz que durante o período de férias universitária, o prazo para a universidade responder ele está ali, ele não está contando, né? Tá, então, como você bem colocou, ou seja, quando a gente considera o prazo útil de tramitação, foi bem mais rápido. E no seu caso, né, e no caso de outras pessoas também, a gente tem aqui na Ambra, tem no site, para quem quer ver, pode clicar em reconhecimento de diplomas da Ambra no Brasil, e você tem aqui o processo que a gente está falando. Esse é o seu processo, não é, Herbert? Exato, Alfredo, é esse mesmo. Que encerrou em 16 de setembro de 2024, na Universidade Católica de Brasília, que deferiu ali a equivalência do mestrado sem nenhuma complementação. E, no seu caso, você teve que ir a Brasília, você teve que sair do Mato Grosso para ir a Brasília, viajar, entregar papéis, documentos, ou como foi feito esse processo? De modo algum, o processo, assim, considerando esse serviço da assessoria, é bastante simplificado, né? Porque, assim, eu contei especificamente com o auxílio da Lídia, né? Em toda o trâmite, toda essa documentação, ela que já providenciou tudo que era necessário, agendamos um dia para fins de protocolo, mas um protocolo eletrônico junto à plataforma Carolina Bore, e daí como o acesso é algo personalíssimo, demanda de fato a colaboração do aluno, do interessado. Mas a Lídia esteve comigo durante
todo o tempo fazendo as indicações, demonstrando onde ir, o que anexar e finalizar ali dentro da plataforma em curtíssimo espaço de tempo. Então, não houve a necessidade para esse fim de abertura do processo, também não houve a necessidade tampouco de deslocar até lá para buscar posteriormente a documentação revalidada. A própria universidade oferece a opção ao interessado de ser enviado pelos correios, e considerando aí que eu resido relativamente distante de Brasília, foi a forma mais cômoda de receber, e tão logo foi finalizado e apostilado, em menos de uma semana eu já estava com a documentação em mãos aqui. Que bom, então a Católica, toda a entrega foi eletrônica, a Lídia aqui da nossa equipe de educação ajudou você nesse trâmite com uma assessoria, e você recebeu lá na sua residência, na sua cidade, o documento formal da Católica em menos de uma semana depois que o trâmite foi resolvido, sem ter que ir à Católica, sem ter que viajar, sem ter que entregar documentos físicos. Todo o processo também foi via internet, assim como todo o seu mestrado também foi via internet, né? Exato, né, Alfredo? A tecnologia está aí, né? Ela não pode nos escravizar, mas a gente não pode negar a utilidade e o avanço que a gente tem com ela. E no meu caso em específico, eu até te digo, eu procurava por um mestrado já há mais ou menos uns 4 ou 5 anos, e sempre encontrei essa dificuldade de fazê-lo, porque sempre optei por morar no interior, então longe de alguma universidade onde eu pudesse me deslocar e frequentar aulas presencialmente. E, de um modo muito curioso, em uma conversa até informal, né? E, de fato, eu menciono como é curioso porque muitas coisas boas da vida aparecem assim, né? Do nada. Do nada. Conversando com um amigo, até que frequentou aí posteriormente, o Alexandre Sócrates, a gente falando sobre essa questão de mestrado, e falou: olha, rapaz, tem a Ambra, já ouviu falar? Isso final de 2019, meio de 2020. E eu falei: não conheço e tal. E a gente falou sobre as dificuldades que tínhamos de fazer um mestrado, embora fosse algo que a gente desejasse. E aí ele me falou sobre a Ambra, comentou que na ocasião havia, não sei dizer ao certo, se um acordo da instituição com a Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que algumas pessoas já estavam frequentando esse mestrado, e imediatamente eu já passei a pesquisar, li algumas coisas sobre a Ambra durante um tempo, e já me candidatei no próximo processo seletivo que teve, que foi ali, salvo engano, em outubro de 2020, e tive êxito. Comecei até antes que ele mesmo, viu? Porque ele entrou no processo seletivo seguinte. Que bom. E, assim, tamanha foi a surpresa, né? Porque a gente, de fato, por não estar ainda naquela época acostumado a essa metodologia de ensino à distância, a gente sempre tem um pouco de ressalvas, mas normal. Ressalvas essas que são superadas a cada estágio que a gente avança, a cada aula que a gente assiste, a cada crédito que a gente supera. Aí é por isso que eu digo que a Ambra foi uma surpresa muito boa aí na minha vida, e é graças a ela que hoje eu tenho esse título aí de mestre. Que bom. Mande um abraço para o Alexandre Sócrates. Ele falou comigo, deve ter sido nessa época que ele estava falando contigo, ele falou comigo pelo LinkedIn. E ele falou: não vou entrar agora não, mas eu vou entrar depois e tudo. E eu lembro que ele até comentou que tinha visto alguma coisa do Felipe Ascenso, que foi teu orientador também, né? Sim, exato. Então, mande um abraço para ele. Tive algumas oportunidades de conversar com ele aqui antes e durante a jornada dele, tá na reta final também do mestrado. Que bacana, tá entregue. Isso, exatamente. E a gente teve esse acordo com a escola do Tribunal de Justiça do Amazonas. Esse acordo venceu, vamos dizer assim, o prazo dele, mas nós recebemos 25 pessoas de lá, entre magistrados e alguns também servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas, e eles cursaram mestrado aqui conosco. Alguns tiveram revalidação na Universidade do Amazonas, na Universidade da Amazônia, o NAMA, chama Universidade da Amazônia, e outros também pediram
assim como você, na Universidade Católica de Brasília. Então, do pessoal que estudou no Tribunal de Justiça do Amazonas, alguns revalidados na Universidade da Amazônia, que fica no norte, mas fica em Belém, não fica lá perto deles, mas quer dizer, é perto, mas não é no mesmo estado, né? E outros pediram em outras universidades. E me diz uma coisa, Herbert, já que você comentou, quais eram as ressalvas que você tinha ali no começo, você lembra, antes de ingressar no nosso mestrado? Alfredo, eu acho que até lá são aquelas comuns a todos que se deparam com essa questão do ensino à distância, né? A primeira, a qualidade do ensino, né? O risco ali da transmissão, do sinal, de não conseguir, de fato, acompanhar as aulas em tempo real, e são mais relacionadas a esse quesito aí, né? Mas algo que, de fato, depois de cursar, eu afirmo hoje e recomendo, de fato, para todos que eu converso a respeito da qualidade do ensino, e é muito bom ver como a Ambra tem crescido e como cada vez mais alunos dos mais diversos estados e também de outros países aí têm frequentado os cursos dela. Que bom. E você falou um ponto importante, né, que é a qualidade. Uma vez o Francisco estava reunido com uma pessoa que é executivo de uma outra instituição de ensino, e aí ele falou, o nosso diferencial é que nós somos uma instituição de qualidade. E a pessoa falou para ele assim, o Francisco, todo mundo se diz de qualidade, né? Dizer é fácil. E Herbert, me diz uma coisa, em que momento você comprovou que a Ambra é uma instituição de qualidade? Com o início das aulas, né, Alfredo? Quer dizer, primeiro a gente tem todo esse suporte aí, né? As teve pessoas, que viver a Ambra de verdade para ter essa comprovação, você né? Você tem que experimentar, né? Isso. E assim, desde os primeiros atendimentos, desde o primeiro contato que você tem com a instituição, até efetivamente as aulas que você assiste, até mesmo os colegas que dividem os mesmos créditos e as mesmas disciplinas com você, né? No meu caso especificamente foi muito positivo, porque a gente costuma viver realmente no nosso mundo, ali na nossa bolha, e eu pude dividir disciplinas com colegas de outros países, colegas de outras formações, né? Então, algumas disciplinas fizemos com engenheiros participando, outras com administradores de empresa, e como o ambiente é sempre aberto e democrático, e há um espaço sempre para o aluno se expressar, a gente se enriquece muito, ouvindo a experiência do próximo, mas sempre linkada ali com o tema da disciplina que é apresentada. Então, assim, o corpo docente, inquestionavelmente, é muito capacitado, qualificado. A forma como a aula é ministrada, esses encontros semanais, e até mesmo o número de alunos, né? São propositalmente, assim, é uma turma limitada, não é uma turma tão extensa, e isso permite a integração e a interação de todos ali ao mesmo tempo. Você comentou sobre pessoas de outras formações. Normalmente, eu imagino que essas pessoas, você faz o mestrado em Direito com ênfase em resolução de conflitos. E a gente tem um mestrado especializado em resolução de conflitos. Eu imagino que essas pessoas são pessoas que fazem esse mestrado especializado em resolução de conflitos e estavam fazendo as disciplinas que são comuns aos dois mestrados contigo, na maioria dos casos, imagino eu, não é? É exatamente isso, né? A gente se cruza durante o período do mestrado com pessoas que estão já finalizando, ou que estão ali no começo, mas que estão frequentando naquele momento a mesma disciplina que você, e isso de fato é muito positivo em razão dessa troca, né? Primeiro porque aqueles que estão no primeiro crédito já ouvem sobre aqueles que já estão mais avançados do que é a Ambra, né? Aquele caminho trilhado, os pontos positivos e, por que não, eventuais críticas ou sugestões, e para aqueles que já estão finalizando ali também, continuarem motivados para encerrar aí o seu ciclo junto à instituição com êxito. Boa. Você estudou
com o Alexandre ou não, em alguma disciplina? Fizemos mais de uma disciplina juntos, se Que não me bacana. engano, né? Inclusive, tivemos a oportunidade de participar da disciplina da professora Bianca e escrever juntos, né? Que Há uma bacana. obra coletiva aí, da qual nós tivemos Eu não tenho o livro aqui. prazer de Você tem escrever, ele que aí? coincidentemente está aqui na minha mesa e não sai Boa, daqui. boa, exatamente, boa, parabéns. Aliás, a professora é uma querida e eu até Uhum. digo para ela que se algo que me marcou nessa trajetória foi a disciplina dela e Que bom. algo em específico que eu até disse para ela na última vez que nos encontramos aí virtualmente, que a partir do momento que eu estudei e ouvi aquilo, é algo que eu tentei incorporar no meu trabalho, na vida pessoal, nas minhas relações, que é um dos princípios da negociação, Alfredo, que é não confunda as pessoas com os problemas. Isso é de uma Perfeito. simplicidade, de uma sabedoria que é fantástica, e a partir disso eu melhorei aqui no meu trabalho com as pessoas, melhorei na minha relação com as famílias, porque isso me permitiu enxergar de fato que, por mais que às vezes a gente confunda, né, as pessoas sejam de fato o problema, são coisas assim que são distintas e a gente tem que saber enxergar de modo separado. Perfeito. Essa disciplina, Herbert, várias pessoas que eu converso, elas têm uma visão antes de fazer a disciplina e uma visão depois. Então, a visão antes, normalmente, é uma visão caiu aqui a minha internet, mas voltou, né? Uhum. Tá. Depois eu peço pro pessoal fazer uma edição e tirar um pouco essa minha, mas estava comentando que a disciplina da Bianca é uma disciplina interessante, porque várias pessoas elas têm uma visão pré dela diferente de uma visão após cursar a disciplina, né? Então as pessoas falam assim, não, eu já sei sobre negociação, eu já sei sobre conciliação, sobre esses temas. E quando eles fazem disciplina, eles percebem como eles ainda podem crescer e ainda podem aprender muito nesses temas. Não é? É uma disciplina que tem muito essa característica e eu vejo muitas pessoas fazendo vários elogios a ela e ela melhora, quer dizer, mesmo no teu caso, como promotor, já vi gente que é juiz fazendo elogios também, outras pessoas que são desembargador também fazendo elogio, e muitos advogados e até servidores que trabalham, falam, poxa, eu faço isso aqui todo dia e eu achava que eu era muito bom nesse negócio, mas eu percebi como ainda tem coisa para aprender, né? E é bem aquilo que os sociólogos falam, quando a gente conhece um pouco, a gente acha que a coisa é muito mais simples. Quando a gente passa a conhecer profundamente um assunto, a gente fala, nossa, tem tantas outras coisas que eu ainda poderia melhorar, mas é porque você já conhece muito daquele assunto e aí você tem a noção de que realmente ele gera impactos em vários outros aspectos da nossa vida, como você comentou, né, não só profissional, mas também pessoal. Muito bom. E me diz uma coisa, ao longo da jornada da Ambra, como é que você percebe os colegas, o nível dos colegas das outras pessoas que fazem, dos mestrandos que a gente tem aqui? Bom, o nível assim, intelectual, dizendo, é altíssimo, né? Eu facilmente me constrangia com o nível de conhecimento dos colegas aí durante as aulas, as discussões igualmente são em alto nível, mas há algo até que a Ambra adota da metodologia que é muito interessante, que é uma espécie aí de estudo dirigido, né? Por exemplo, o professor ele te passa o trabalho que deve ser feito, deve ser escrito, deve ser apresentado,
você o faz, os colegas fazem apontamentos também, visando enriquecer ali, segundo a visão que eles têm, e em um segundo momento você aperfeiçoa aquilo e apresenta o trabalho finalizado. Isso é fantástico, né? Isso nos estimula, de fato, a melhorar, nos habilita a ser mais aberto às críticas, que devem ser sempre bem recebidas, e no final otimiza, de fato, o nosso aprendizado. Então, assim, os colegas são sempre muito bons, e eu acredito que isso já passa por essa fase anterior do próprio critério de seleção que a Ambra adota, né, de entrevista. Eu me lembro que você foi quem me entrevistou durante o processo, e você me perguntou se como é que você é em relação a críticas? E isso, de fato, pergunta que o pessoal acha estranha normalmente, né? Não, Quando alguém te Alfredo, eu diz confesso que eu você falei está assim, errado em poxa, algo. será que o pessoal é tão crítico assim, né? E eu passei pelo mestrado, assim, até tranquilamente em relação a isso. E essa pergunta veio fazer sentido para mim, Alfredo, durante a minha dissertação. Porque Mas conta realmente aí, por que ela fez sentido durante a dissertação? porque de fato, desde a qualificação ali, o meu professor orientador, que foi o Felipe Assense, os professores convidados, a Daniele, o Igor, o professor Borba, foram bastante contundentes, e isso eu entendi depois. Eles foram muito contundentes e precisos nos apontamentos ali a respeito do que eu estava escrevendo, e que quando você encerra e olha para trás, é que você vê, né, de fato, quanta razão e quanto conhecimento tem essas pessoas, e que tudo não é nada pessoalizado. Tudo é para fins realmente de orientação e um direcionamento para que você possa entregar ali um trabalho de fato de qualidade que vá contribuir com a academia. Exatamente. Eu sempre falo para as pessoas, eu falo, olha, quem está sendo avaliado não é ninguém. O que está sendo avaliado é o trabalho. Então, o trabalho que você fez é o que está sendo avaliado, não é... não sei se você viu, mas tem um vídeo meu que eu falo sobre isso. Eu falo, não é sobre o problema que a pessoa teve na vida, não é sobre o desafio, não é sobre a característica da vida da pessoa, não é nada. O trabalho que você fez ali, estamos avaliando aquelas ideias, aqueles argumentos, aquela organização, aquela tese, vamos falar assim, em termos de tese estruturada, que está sendo discutida e que está sendo avaliada. E ela precisa ser discutida. Na academia, eu costumo dizer que a gente tem que ter uma liberdade intelectual e de expressão plena, porque senão as coisas não funcionam. Você tem que poder discutir o que tiver de problema e que possa ser discutido, sem nenhum tipo de, mas isso a gente não pode falar. Então, sim, essa liberdade ela tem que ser grande e tem que haver essa discussão para bem avaliar os trabalhos. Mas que bom que você teve, então, você passou pela avaliação com 2 avaliadores que têm vínculo com a Ambra, um terceiro avaliador que é o Luiz Edmundo Borba, que é professor na Universidade de Pernambuco, na UPS, se não me engano, e ele não tem vínculo com a Ambra, e avaliou a sua dissertação, e, enfim, você conquistou o nosso título, e depois teve essa revalidação. Me diz uma coisa, na tua atuação como promotor, não tem nenhum benefício financeiro isso, né? A revalidação em si. Não, de modo algum, né? É realmente assim uma qualificação, é algo que eu buscava pessoalmente, foi algo que eu sempre quis fazer, como eu te disse, e sempre vivia assim na expectativa e com certo nível de frustração por não poder, de fato, realizar aquilo que eu queria, até que, graças a Deus, a Ambra apareceu aí no meu caminho e eu consegui. Que bom que apareceu, o Alexandre comentou contigo e você olhou lá e veio e fez o mestrado. E vamos dizer assim, do ponto de vista de revalidação, o que você percebe que a revalidação pode ser necessária em algum momento para você, Herbert? Então, eu até tenho pretensão de dar aulas, né? Tenho pretensão, inclusive, de fazer um doutorado aí logo, já não esperar muito tempo.
E como eu mencionei ali no início, né, algumas instituições, de fato, exigem que esse título que você obtém fora do Brasil, seja lá Sim, onde for, sim. seja de fato revalidado e seja reconhecido por alguma instituição vinculada ao Ministério aqui da Educação do Isso. nosso país. Então, para fins de averbação funcional aqui na instituição aqui onde eu trabalho, onde eu sirvo, de fato não há nenhum efeito de natureza financeira, mas há Ok. essa averbação que é considerada, inclusive, para fins de promoção ou de Ah, remoção diante do critério de merecimento, né, por fins de interessante. qualificação. E é importante isso, de fato, acontecer, porque representa um estímulo aí aos membros da instituição de não se acomodarem após a aprovação do concurso e seguirem ali se qualificando para cada vez poder melhorar mais até no trabalho que a gente presta, cujo destinatário é a sociedade. Sim, sim, exatamente. E esse aspecto que você tocou, para mim, eu acho que ele é muito importante. Só abrindo um parênteses, né? Eu lembro que uma pessoa, a Natasha, cuida da parte de admissão. Não sei se você falou com a Natasha antes ou com alguma pessoa que trabalha com ela, né? Antes de Foi com fazer a ela, sim. entrevista. Com ela mesmo, ótimo. E ela comentou comigo umas pessoas que fizeram uma resposta de uma pergunta e a pessoa falou assim: não, eu só preciso do diploma, né? A pessoa é servidor público de algum cargo e quer o adicional de qualificação e quer fazer um curso que é o mais fácil, mais rápido, mais barato, só precisa do diploma. Eu falei, ó, aí ela falou, pô, Alfredo, isso aqui não dá para estudar com a gente. Eu falei, não dá, e recusa aí na seleção. E eu tava falando, nossa, coitado de todo mundo da sociedade, né, com a pessoa dessa, mas é bom que a gente tenha servidores públicos com essa visão sua, né, ou seja, de buscar uma qualificação, porque você vai prestar um serviço, que é um serviço muito importante para a sociedade, e um serviço cada vez com mais qualidade. Você está buscando uma qualificação para você se transformar num profissional ainda melhor na tua carreira pública, independentemente disso gerar um benefício objetivo financeiro de curto prazo direto, né? Muito bom. Parabéns. Ô, Alfredo, até não te interrompendo, você falou algo aí que eu até me recordei, porque naquela fase antes do ingresso de pesquisas e tal, né? Você digita no Google, você coloca o nome da instituição, e se eu não me engano, não sei se é um vídeo ou é um texto, fala, não venha para a Ambra, não estude na Não Ambra. estude na Ambra. E um Você dos leu ele? motivos era e um dos motivos é exatamente esse que você mencionou aí agora, né? Se você quiser só mais um diploma, se você quiser só mais averbação, Isso. não venha para a Ambra. É curioso que, tipo, Não é um curso fácil, rápido e barato. Tem outros cursos que são fáceis, rápido e barato. Não estude na Ambra. é muito legal, porque pelo título, de fato, você fala, opa, não estude, não. Deve ser uma reclamação de algum aluno por algo que não deu certo. E quando você lê, de fato, o texto ali, é um clickbait, que acho que foi você que criou isso aí, Foi certo? eu que escrevi. Esse texto eu escrevi ele passou uns 2 anos na gaveta, porque a gente tinha uma empresa de marketing que trabalhava com a gente e eles não queriam publicar o texto, né? Aí um dia a gente trocou a agência de marketing, aí na troca eu falei, agora publica o meu texto aí. Aí como tinha chegando uma galera nova, aí os caras publicaram, né? Mas enfim, mas aquele texto, ele é realmente para deixar claro, tem gente que quer só isso, ok, eu não vou convencer a pessoa que só quer um diploma fácil, rápido e barato, sei lá por qual motivo que ela acha que isso é bom para ela, porque, na verdade, essa mesma pessoa, se ela tem, por exemplo, um filho, ela não vai recomendar para o filho ir para esse sentido. Não vai. Se ela tiver um filho, aí ela vai falar assim para o filho fazer engenharia ou direito. Ela não vai dizer para o filho ir numa faculdade que não vai aprender nada só para ter o diploma. Por quê? Porque ela sabe que isso não vai resolver. Só que por algum motivo, ela acha que para ela, se ela tiver um diploma do além de mestrado, isso vai ser bom. Não vai, porque você tem a tua dissertação que as pessoas podem ler, tem a banca de defesa da tua dissertação, tem um livro aí que você escreveu com a Bianca, que está aí, que é um ativo intelectual, deve ter outros textos que você não publicou, mas que você poderia até publicar em periódico científico, então vários ativos que essa pessoa, quando ela vai escolher uma instituição fácil, rápido e barato por esses motivos, ela não vai ter nada disso. Ela vai ter só o papel lá e ela vai ter que esconder os trabalhos dela, porque
não tem significado, né? Então, mas tem esse texto aí, tem algumas pessoas que leem ele e aí falam, pô, eu achei que era uma coisa e era outra. Não, é verdade o texto, não estude na Ambra, ou seja, a pessoa que quer aquilo, aquela pessoa não deve estudar na Ambra, concorda? Sim, Pô, mas não deu foi uma trabalho grande para você? sacada. Oi? Foi uma grande sacada esse Né? título aí. Exatamente, não estude na Ambra. Aí você lê e você vê se calma aí, eu sou essa pessoa que não deve estudar ou eu sou a pessoa que deve estudar. E você vai saber quem é que deve estudar e quem não deve estudar, né? Essa é a ideia. Muito legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. No geral, você recomenda para as pessoas estudarem na Ambra? Vale a pena o investimento humano e financeiro que você fez? No geral e no específico, eu vou te dizer, né? É algo que eu faço, né? Tanto com pessoas com quem eu converso, que eu tenho oportunidade, às vezes, de dialogar e falar sobre essa formação acadêmica, eu informo onde fiz, como foi o processo, e eu recomendo, sem sombra de dúvidas, o que eu disse anteriormente, aí eu te ratifico, a Ambra foi uma dessas gratas surpresas aí que apareceu na minha vida e que eu tive a oportunidade de realizar mais um sonho, mais um objetivo, dentre tantos outros aí que eu ainda tenho. Que bom. E eu lembro que você comentou, não sei se foi com a Camila ou comigo, com a Leânia, com quem foi, que você estava perguntando quando que a Ambra ia ter doutorado, né? Exato, né? Foi uma das perguntas que eu fiz quando a gente já estava finalizando esse processo Isso. aí. Exatamente, quando você estava na reta final, você já estava perguntando. Eu falei, ó, a gente está trabalhando para ter, né? Mas, enfim, eu espero que você faça um doutorado, se você assim tiver seguindo na intenção, e se for na Ambra, ótimo, se não for, que seja numa instituição muito boa e a gente vai sempre manter contato. As portas da Ambra estão sempre abertas para você que entrou no clube dos alunos, né, das pessoas que têm o nosso título. A gente tem muito orgulho de manter contato com os mestres e está sempre disponível para todo mundo, tá bom? Então, no que a gente puder colaborar, estamos à disposição, Everest. E é totalmente verdadeira a recíproca, Alfredo, né? Dizem que os elogios, quando são verdadeiros e justos, devem ser ditos em público, em alto e bom tom, e eu aproveito essa oportunidade aqui, com a nossa conversa informal, para, de fato, parabenizar a Ambra aí pela seriedade do ensino e pela competência com que vem aí formando inúmeros mestres ao longo dos anos. Muito obrigado, agradeço, obrigado pela sua disponibilidade, foi um prazer estar aqui com você comentando sobre a sua jornada, não só na revalidação, também falamos um pouco sobre a jornada no mestrado. Obrigado, Alfredo. Um abraço. Um abraço.